Gente, então vamos para o próximo painel. Vamos para o próximo painel, é o painel de debate, que a gente está trazendo startup para cá, para poder também ajudar vocês nesse processo todo de entendimento desse universo. Então vamos chamar direto aqui. Eu quero chamar o Thiago Scaff, da Experience, a Micaela Vitória, da fundadora do Instituto Science Lab, o Rodrigo Dib, da Galena, e o Rui Arle, meu xará, da NEP Solutions. Gente, por favor, vamos começar esse bate-papo logo, para a gente ganhar esse tempo depois de toda essa emoção. Vamos lá. Você não esperava que ia ser recebido depois disso tudo, né? Como é que você está? Obrigado, cara, obrigado. E aí, obrigado, Rodrigo. Micaele, bem-vinda. Tomem seus lugares. Gente, vocês já perceberam que o atraso é gigante, a dinâmica vai ter que ser alterada aqui na raça. Opa! Então, a gente tinha combinado, alguns de vocês trouxeram a apresentação e tudo mais. Vamos ter que mudar. Vamos fazer assim, se apresentem, digam o que vocês fazem e como é que vocês chegaram na posição que vocês estão hoje. Começando por você. Olá, Tá ouvindo? Tá, manda bala. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Scaff, eu sou CEO e fundador da Experience. Bom, a Experience é uma EdTech, né? Uma startup especializada em tecnologias imersivas para a educação. Não sei se o termo ajuda muito, mas basicamente a gente trabalha com realidade aumentada, realidade virtual, né? E a gente também já está participando aí dessa pauta que está bem ativa, que é a pauta do metaverso, né? A gente já também participa de um programa de aceleração aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos. E a gente está desenvolvendo um projeto aqui no Brasil e também com algumas iniciativas na França. Micaele, me diga, quem é você, o que você faz e como é que você chegou onde chegou? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Micaele, eu tenho 18 anos, eu sou pesquisadora. Na verdade, eu diria que uma jovem cientista que encontrou na ciência e na educação uma chance, uma oportunidade de mudar o rumo da vida. Eu estudei a maior parte da minha vida em escolas públicas e somente no terceiro ano, após uma pesquisa que eu fiz, que eu consegui entrar numa escola particular. Mas antes eu passei toda a minha vida vivendo em cidades com alto teor de violência e de homicídio, né? Uma cidade muito perigosa, assim, pensando em jovens, né? Então, nessa cidade onde eu cresci, onde eu nasci com a minha mãe, eu sempre tive muitas dificuldades pensando em educação. Então, eu cresci, na verdade, não sabendo o que eu poderia ser ou o que eu poderia fazer. Eu acho que é muito importante, né, a gente ter um espelho de alguém que a gente se inspira pensando em futuro. Então, na minha família, todas as pessoas elas estavam ali alocadas em subempregos. Então, eu não conhecia nenhum engenheiro, eu não conhecia nenhuma professora, nenhuma cientista. Então, quando eu pensava no meu futuro, eu acreditava que eu também estaria lá. Então, talvez trabalhando ali numa lanchonete, algo do tipo, era o que parecia estar mais perto ali da minha realidade. Então, eu cresci muito com essa mentalidade de tipo, poxa, não sei como é que eu posso usar minhas habilidades, como eu posso me desenvolver. E foi uma dificuldade que eu tive aí durante muito tempo, que eu precisei lidar com ela durante muito tempo. Mas, em um momento da minha vida, eu me enxerguei tendo a oportunidade de mudar aquele rumo da minha vida, né? Que isso aconteceu quando eu vim aqui para São José dos Campos. Eu acho que eu não falei, mas eu sou de Pernambuco. E aos 13, 14 anos, eu vim aqui para São José com o objetivo de estudar artes cênicas. Então, é uma área totalmente diferente, né, do que eu estou fazendo hoje. Mas, chegando aqui em São José e conhecendo um pouquinho mais sobre as cidades, pela primeira vez na vida, eu vi um professor acreditar em mim. Então, olhar para mim e falar, tipo, Micaele, que tal fazer essa Olimpíada? Que tal fazer essa competição? Eu acho que você vai se dar bem. E, além de olhar para mim e acreditar, eu recebi o apoio que eu precisava
precisava para conseguir ir bem nessa competição, porque não basta ter somente pessoas que acreditam na gente, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de apoio para desenvolver o nosso lado intelectual, o nosso lado social, enfim. Então, nessa primeira vez eu consegui participar de várias competições e tudo mais, e hoje eu fundei um instituto de ensino e pesquisa chamado Science Lab, no qual a gente tem o objetivo de formar a próxima geração de jovens cientistas, ou seja, pessoas como a gente aqui, que está no início da nossa vida, né, que está ali no ensino fundamental, no ensino médio, mas que tem muito interesse por pesquisa, por fazer ciência, porque eu acho que é muito comum, quando a gente é criança, quando a gente é super pequenininho ali, se imaginar sendo astronauta ou fazendo pesquisa, né, num laboratório, como a gente vê ali nos desenhos que a gente tem acesso, a gente tem contato na TV. Então, basicamente, isso é um pouquinho sobre mim. Hoje eu sou pesquisadora também no Observatório Nacional e também aí estou no mercado trabalhando na área de pessoas. Só uma coisinha para complementar. Você ganhou uma bolsa de estudo num colégio particular no último ano porque você fez um projeto. Que projeto era esse? No início do ano de 2021, eu comecei uma pesquisa na área de asteroides. Então, eu comecei a pesquisar ali sobre como é que funcionava, né, essa outra parte aí da astronomia. E eu tive a sorte, depois de muito trabalho duro ali, de detectar um asteroide não catalogado. Então, basicamente, de descobrir, a gente pode falar assim, um asteroide que ainda não tinha sido descoberto por ninguém. Então, essa notícia acabou saindo na mídia e tudo mais, e eu tive essa oportunidade de ir para uma escola particular com bolsa. Ela descobriu um asteroide. Tem gente que não acha o tênis debaixo da cama. Rodrigo, você descobriu o asteroide também? Ou... Quero ouvir ela, posso aceitar para ficar ouvindo? Está procurando o tênis debaixo da cama ainda. Pois é. Muito bom, gente. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo Dibi, sou um dos fundadores da Galena. A Galena é uma edtech fundada em 2020, voltada a resolver a questão da empregabilidade jovem brasileira em larga escala. Hoje fomos eleitos aí uma das 100 startups mais promissoras da América Latina, 100% com recursos externos, a partir do momento que a gente aprovou um pouco o nosso modelo. Há mais de 20 anos atuo com empregabilidade jovem, essa sempre foi a causa da minha vida. E aí eu descobri que, queria até sentar do lado de vocês aí para a gente trocar ideia e ver o que a gente pode falar sobre inovação, sobre startups. Mas eu descobri que era através desse modelo de startup que talvez ia ter uma chance maior de fazer algo em larga escala, que fosse repetido, às vezes sustentável, para resolver um problema complexo como é da empregabilidade jovem, principalmente no Brasil, onde a gente tem 1 milhão de talentos, mas talentos que são mal capacitados e falta credibilidade, para a gente ver o quanto que a juventude brasileira é pujante e pode chegar onde quiser. Para mim foi uma coincidência incrível, porque comecei minha trajetória como estagiário do Instituto Ayrton Senna, lá atrás, e aí acho que galgando a gente vai poder trocar muito. Hoje a gente toca uma organização que está aí crescendo para o Brasil inteiro, e espero que a gente possa trocar bastante aí, e ouvir muito vocês aí e trocar ideia. Super prazer. Obrigado, gente. Legal. Palmas. Rui, meu xará, como é que você veio parar aqui? Então, boa tarde, Rui, de Rui para Rui. Agradeço aí o convite do 4º Congresso, parabéns aí pela organização do Invoz. Eu sou formado em Marketing, sou pós-graduado em Data Science, estou fazendo mestrado na USP em Empreendedorismo, sou fundador da empresa ANAP. A ANAP Solutions é uma empresa que conecta o varejo físico diretamente com a indústria, conecta o varejo físico diretamente com o Google, diretamente com as redes sociais. Então, nós pegamos o SMB, o pequeno e o médio negócio, e fazemos a digitalização deles sem ele pagar nada. E, obviamente, que os nossos clientes passam a ser exatamente o Google, passam a ser exatamente essas outras empresas. Hoje, nós temos cerca de 270 funcionários, estamos escalando para fazer 100 mil lojas no ano que vem e 3 milhões de lojas até 2026. E dos desafios aí que eu acho que tem tudo a ver aqui com o Congresso
é o desafio de conseguir funcionários de tecnologia. É como você poder escalar e aonde você conseguir essas pessoas para trabalharem na sua empresa, quando hoje você tem uma geração de 50 mil pessoas que se formam todo ano e você tem 150 mil vagas abertas em tecnologia por ano. Então, para você conseguir funcionários é uma grande dificuldade, aonde que a gente tem que investir em educação. Nós temos que apoiar parcerias, procurar startups de educação também, para poder ter essa mão de obra, conseguir suprir essa mão de obra. Então, acho que tem tudo a ver aí com o Congresso, essa questão de investir em educação, que é uma grande oportunidade de uma área que realmente paga muito e as pessoas, os jovens, têm um grande potencial de crescimento. Legal. Bom, então eu vou começar com as perguntas e vocês podem mandar as perguntas para a gente. O pessoal do Colégio Benedito Matarazzo e do Alfa Lumen, se quiserem mandar por escrito, podem mandar, a gente toca o barco aqui. Quem tiver com o telefone celular, manda pelo WhatsApp. Quem tiver no chat, quem tiver na transmissão online, manda pelo chat. Bom, vou começar a fazer a pergunta justamente para o Rui. Rui, esse congresso aqui é sobre tecnologia e empregabilidade. Vocês todos atuam com tecnologia, têm startups, fazem trabalhos na área de ciências. Vocês geraram a sua capacidade de se empregar, têm empregado pessoas e têm descoberto, na prática, que está faltando gente no mercado com as habilidades necessárias para esse mundo. Você começou um projeto lá em Leme, né, Rui? Como é que você fez isso? Você percebeu que estava difícil ter gente para desenvolver programa na cidade onde a tua startup está instalada? Quem não conhece Leme, é uma cidade que fica entre Campinas e Ribeirão Preto. Então, imagina uma cidade pequena que tem Campinas, Ribeirão Preto e São Carlos a 1 hora de distância, só consumindo talento da área de tecnologia. Como é que você fez para formar mão de obra para você poder manter a sua startup em Leme? Então, Rui, basicamente nós temos a sede na cidade de Leme, então ela está realmente ali centrada entre São Carlos, Ribeirão Preto, Campinas. Nós temos ao redor várias universidades, mas também isso faz as empresas procurarem profissionais naquela região. A Leme tem 100 mil habitantes, nós queríamos manter a sede da empresa ali, e estávamos escalando. Estamos hoje com 270 funcionários instalados na cidade e precisávamos gerar mão de obra em tecnologia. Mas como conseguir essa mão de obra? Um primeiro ponto foi nos aproximarmos das universidades e das escolas. Então, nos aproximamos das escolas técnicas, das universidades e começamos a tornar mentor dos alunos. Começamos a nos aproximar e entender quem tinha potencial. E aí começamos a trazê-los para poder fazer cursos dentro da empresa ou pagar cursos para desenvolver esse potencial deles e eles entrarem como funcionários júnior na empresa ou como estagiários. Esse foi o primeiro ponto que funcionou no começo, mas fechamos parceria com o Google, tivemos uma grande demanda de crescimento e precisávamos contratar mais. Nisso, nós resolvemos fazer uma aproximação da comunidade através da prefeitura e através das organizações que estão no município. Como que nós fizemos isso? Nós quisemos copiar algo como se fosse você fazer uma peneira de futebol. Então, assim como as escolinhas de futebol vão lá, faz uma peneira para procurar talentos, os melhores jogadores, nós fizemos isso nos bairros, na periferia, nas escolas públicas, para procurar pessoas que nem sabem o que é programação, mas elas têm um conhecimento lógico. Então, nós procuramos, fizemos testes, avaliamos esses alunos, deixamos todos se inscreverem no programa. Só esse ano que nós começamos esse programa, já passaram mais de 700 alunos pelo nosso programa. Desses 700 alunos, mais de 100 a gente já encaixou dentro da empresa, começando como um primeiro emprego. O que nós acreditamos nesse investimento, que nós estamos propagando até o aumento, pensamos aí que a gente precisa contratar cerca de 1.500 pessoas nos próximos 2 anos para poder fazer o crescimento necessário. Nós entendemos que a gente pode propagar esse modelo para cidades vizinhas, aumentar a demanda de profissionais, assim, a gente conseguir trazer mais profissionais através de um modelo
que ele impacta positivamente não só a nossa empresa, mas ele impacta o município. Por quê? Boa parte, nós temos uma grande rotatividade de funcionários, porque o funcionário entra, se especializa e depois ele voa, ele vai para outra empresa. E nesse modelo, se nós olharmos os salários que são oferecidos, principalmente pela capital, principalmente pelas grandes cidades, como ali ao redor mesmo, Campinas, é difícil você segurar esse profissional. Mas esse profissional, ele passa a trabalhar no município como home office. Então, ele traz para o município, como é Leme, de 100 mil habitantes, uma renda que é uma renda de uma cidade grande, como São Paulo. Então, morando no interior, morando numa cidade de 100 mil habitantes, ele vive com uma renda de São Paulo. Então, se o município passa a investir mais nesse tipo de educação, preparando mais programadores para uma demanda de 150 mil vagas que são abertas todo ano, que gera apenas 50 mil pessoas, e você consegue trazer mais empresas contratando no seu município, sem você perder aquele morador, ele continuando ali no home office, você aumenta a renda per capita do município. Então, um programa desse, ele impacta positivamente, sim, a nossa empresa, mas ele gera mais, ele melhora a renda per capita, ele tem a maior movimentação de dinheiro no município e, além de tudo isso, ele possibilita a criação de novas empresas de tecnologia que vão gerar ainda mais novos empregos. Então, esse é o programa que a gente está trabalhando na cidade e a gente está tentando propagar e crescer para a região. Eu falei agora há pouco para os estudantes, né, que a dificuldade fez com que eles mandassem um papel para solucionar o problema. Olha só o que a dificuldade fez para uma startup, né? Foi imaginar um programa que tem impacto numa região inteira. Bom, Thiago, como é que a sua empresa tem lidado justamente com essa dificuldade? O Rui foi lá e falou, cara, vou formar gente. Como é que vocês estão encarando esse grande desafio de trazer esses profissionais para dentro, porque são todos jovens, às vezes nem 20 anos têm, se já sabem uma linguagem de programação, tem uma remuneração muito boa para o padrão brasileiro atualmente, né? E mesmo assim você não consegue encontrar. Como é que você lida com isso? Como é que você faz sua empresa crescer? Esse é um desafio hoje, né? Principalmente para as startups, eu diria, porque a gente tem algumas barreiras a mais, né? A gente tem vantagens e desvantagens, tudo depende também aí de como os potenciais candidatos aí enxergam. Isso demanda também um certo nível de maturidade, né? Por exemplo, a gente trabalha com educação. Educação é um tema que, por si só, ele já traz um valor importante, né, agregado aí a quem vai se envolver com o tema. Você está fazendo algo não só para trabalhar ou para ganhar dinheiro, mas, em especial, para nós brasileiros, a gente sabe que a educação é o principal pilar e é o mais machucado de todos que a gente tem na nossa sociedade. Então, assim, isso é o lado que eu colocaria como um lado que é o lado positivo, né, como uma edtech. Por outro lado, hoje a gente enfrenta desafios no mercado pela escassez justamente de mão de obra. A gente tem muitas empresas de fora recrutando desenvolvedores, né? E a gente não consegue competir com quem paga em dólar, quem paga em euro. Quando a gente fala de fora, a gente está falando de fora do Brasil. Você não precisa nem sair do Brasil para ser empregado numa empresa no exterior. Exatamente. Então, isso acaba sendo para a gente também, muitas vezes, uma dificuldade maior, tanto para recrutar, como para reter profissionais. Porque vira e mexe, alguém vem e fala, principalmente se a pessoa, no caso, domina minimamente o inglês, né, como principal idioma, segundo idioma aí. Então, quem já está nessa área e já também domina o idioma inglês, hoje tem um assédio muito forte, porque é muito mais fácil para essas empresas de fora. E a gente tem gente muito boa aqui, né? O profissional brasileiro ele é reconhecido como um profissional nessa área muito bom. Então, existem muitas empresas e níveis de maturidade de mercado lá fora com relação a tecnologias. A tecnologia que eu trabalho mesmo hoje, né? A realidade aumentada, você encontra, na média, países já com muito melhor preparados para absorver esse tipo de solução. A gente ainda tem uma certa limitação que a gente observa no mercado,
que passa por várias questões, né? No caso aqui a gente fala, por exemplo, de escolas públicas. Eu mesmo também sou, como a Micaela, eu sou egresso de escola pública, eu estudei, eu vivi essa transição de mundos, então eu entendo, eu passei o que era na minha época o ginásio e o colegial, que hoje é o Fundamental 2 e médio, todo na escola pública, então existe um desafio aí também bem importante nessa transição, mas, enfim, eu acho que esses são os principais pontos que eu poderia trazer para destacar nesse aspecto. E como é que você usa a realidade aumentada para a educação? Qual é a solução que vocês criaram? Tá. A nossa solução ela vem para resolver um grande problema que a gente observa aí na educação, que envolve o descompasso entre as necessidades e expectativas dessa geração de alunos nativos digitais e escolas que ainda adotam modelos predominantemente tradicionais. É como se a escola estivesse falando uma língua e o aluno entendesse outra e a coisa não se conecta, né? Isso resulta em uma série de impactos negativos. Os principais que a gente observa é baixos níveis de engajamento dos alunos, baixos níveis de retenção de aprendizado e, por consequência, a escola não prepara adequadamente essa geração que vai desembarcar no mercado de trabalho, que existem estudos que falam que o mercado de trabalho em 2030, 85% das profissões que existirão ainda nem existem, e vai ser um cenário cada vez mais acelerado, cada vez mais volátil, que vai demandar uma série de competências e habilidades que hoje não são trabalhadas. E aí eu volto para a realidade aumentada como tecnologia. Ela é uma tecnologia, eu sou suspeito a falar, que eu acho incrível, porque ela justamente proporciona experimentação prática imersiva. Então, ao invés do aluno só receber estímulo e ficar sempre predominantemente passivo diante desse processo de ensino-aprendizagem, ele pode ali, de forma curiosa, explorar um exemplo, né? A gente tem conteúdos hoje nas áreas de ciências da natureza para ensino médio e fundamental 2. Então, a gente trabalha mais com química, física e biologia. Você pega um professor que vai falar sobre a célula humana e ele vai tentar expor esse conteúdo e fazer o aluno reter conhecimento. Hoje, os recursos que estão disponibilizados são predominantemente assim, passivos para o aluno, né? Uma aula expositiva vai ter ali um vídeo, vai ter o conteúdo do material didático, apostila, enfim. Isso, para o aluno, muitas vezes dá sono, né? Ele não entende, você vai ficar falando de organela. A hora que ele pega, abre o 3D, enxerga aquilo, toca naquilo, ainda que virtualmente, né? Mexe no tempo dele, do jeito que ele quer, ele consegue ter uma integração muito positiva, gamificada e que está conectada com a linguagem que ele se identifica. Isso traz, existem estudos já, inclusive, que falam sobre a aplicação de tecnologias imersivas como a realidade aumentada na educação, que mostram, né, o crescimento de indicadores importantes de performance dos alunos. Então, a realidade aumentada, justamente, ela traz isso, né, e ela se alinha com todos esses temas. A gente já tem outros temas hoje que estão presentes, que vão ganhar cada vez mais espaço, que eu estava falando até um pouquinho do metaverso, né? Esse é um tipo de tecnologia que já conecta com o metaverso também, e essa geração vai viver isso de forma cada vez mais presente no seu dia a dia. Então, a gente enxerga que hoje, né, todos os alunos, ou a maioria dos alunos, já mesmo em nível ensino médio, fundamental 2, já tem um smartphone, ou então tem acesso a algum smartphone, seja em casa, ou um tablet na escola. Então, isso já traz aí um ganho importante nesse processo de ensino-aprendizagem, seja na escola, ou seja em casa, que também é outra facilidade. Você pode ter, nesse caso, a gente até chama de laboratório de bolso, né? Você leva esse repositório de conteúdos práticos, imersivos, para ser usado em qualquer lugar, a qualquer hora. Legal. Calma que eu chego em você. Rodrigo, como é que o seu produto ajuda estudante? Legal. Bom, quando a gente fala de empregabilidade e educação, são olhares diferentes, infelizmente. E aí é uma das coisas que a gente sempre trata, porque normalmente o jovem brasileiro, ele passa 16, 17 anos dentro de um ambiente escolar, onde o que
comanda é o controle, é a chamada, no começo, no final, onde o que comanda também se eu sou bom ou sou ruim é uma prova no final do mês. Se eu tirar 0 e você tirar 10, no dia seguinte a gente tem a mesma aula, então lá não diz nada, quer dizer que eu estudei menos que você só. E aí quando ele sai da escola, ele vai para o mercado de trabalho. Quando ele vai trabalhar, você exige autonomia, você exige resolver problema, você exige colaborar. Ou seja, não dá, se a gente para uma análise simplista, tudo é cultural. Então você acostumou o nosso jovem a estar num ambiente onde ele não está preparado para a vida real. E quando a gente pega os paradigmas que o mercado de trabalho quer, porque eu vejo a educação como uma ferramenta para você garantir a sua sustentabilidade, para você ter uma condição de sustentar a sua família, conseguir sua grana por você mesmo. Isso vai fazer que a sua próxima geração nasça melhor, porque aí meu filho vai poder ter mais condições que eu. Então a gente precisa preparar uma geração olhando para o mercado de trabalho, e não com esse conflito que existe muito no Brasil. A gente foge de modelos que efetivamente estão conectados com o mercado de trabalho, né? Então, basicamente, o que a gente acredita é num modelo que efetivamente você olha para a demanda que existe dentro do mercado de trabalho geral. Hoje se fala muito das 300 mil vagas de tecnologia que estão disponíveis, mas tem muitas outras oportunidades que, bem trabalhadas, você gera mais oportunidades, porque a gente está falando que o Brasil é muito grande, 85% da população estuda na rede pública. Então você precisa garantir oportunidades coletivas para todos, né? Então a gente acredita muito num modelo de preparar jovens para que efetivamente eles possam desempenhar papéis no primeiro dia de trabalho. E aí muda um pouco a lógica. Na Galena a gente defende que prova, quando alguém for trabalhar aqui, faz prova no trabalho? Tem prova no final do mês? Não tem. Tem que entregar uma meta, você tem que entregar alguma coisa. Então a gente tem que treinar o jovem para isso. Tem chamada? Não tem, então você tem que trabalhar a responsabilidade. Tem professor tradicional que fica com uma sala te falando conteúdo. Pô, pelo amor de Deus, hoje com a geração Google, se eu quiser saber quem descobriu o Brasil, eu jogo no Google. Eu não preciso ir para uma sala de aula para ver o básico, eu preciso ir lá para ser estimulado, para ir além, para ser desafiado, para ver os desafios, como que eu lido com as minhas emoções quando eu tomar um feedback difícil, como que eu consigo me virar. Então a gente trabalha sempre em uma matriz que considera 3 elementos, né? Eu desenvolver, sim, as competências técnicas, porque também hoje em dia é muito falado a questão do socioemocional, mas assim, mercado de trabalho, você precisa ter o técnico. Só o socioemocional não vai segurar. Então, trabalhar sim o técnico, trabalhar o comportamental aplicado ao técnico. O que isso quer dizer? Se você tiver uma empresa e tiver uma entrega, não adianta só sua entrega ser boa tecnicamente. Se você não colaborar, se você não for resiliente, se você não trocar, se você não deixar legado daquilo que você fez, você também não vai ser bem avaliado. E um outro item que a gente considera muito, que é o cultural. Hoje em dia, todas as empresas ligam muito para o fit cultural, o famoso fit cultural, que tem a ver com os valores, com os comportamentos mais calibrados para aquele ambiente que você vai trabalhar. E a gente acredita muito também que as pessoas não podem ser formadas todas para as mesmas coisas. Existe uma questão de perfil. Eu posso falar bem de um tema, mas eu posso ser horrível em outro, e está tudo bem, porque é quem eu sou. Então, também considerar o jovem a partir das suas predileções, do seu perfil, aquilo que eu tenho mais jeito ou não, é um jeito mais assertivo de você conseguir capacitar alguém para ter um desempenho melhor. Então, a gente tenta ver muito a essência de cada jovem antes que ele entre, fazendo orientações de carreira anteriores, porque existe um passo para trás, né? O jovem brasileiro, efetivamente, ele se conhece pouco, e não é por causa dele. Dentro de uma escola, ele não tem um ambiente onde ele possa se autoconhecer mesmo, para saber quais são as suas predileções, primeiro se conhecer, e depois ele entender quais são as possibilidades de mundo que ele tem. Se a gente for falar, é que aqui eu sei que a gente está com um público de jovens absolutamente diferenciados do Alfa Lumen, que eu sou fã de carteirinha, mas a realidade máxima, se você for falar para um jovem, o que é administração, o que é trabalhar com administração, o que é trabalhar com finanças, o conhecimento é muito raso, e como que você vai pedir para alguém fazer uma escolha da sua vida, se ela não sabe as suas possibilidades, de uma forma concreta? Então a gente está pedindo também para a nossa juventude fazer uma escolha quase que com os olhos vendados. Porque eu primeiro preciso me conhecer,
Eu primeiro preciso conhecer todas as possibilidades com um grau de profundidade mínimo, para daí eu entender se aquilo tem fit com a minha vida. Se aquilo eu tenho, e aí eu vou atrás da melhor qualificação para aquilo que eu tenho um perfil, que eu conheço o lado bom e o lado ruim, porque tudo na vida é isso, né? Então não tem, costumo dizer sempre na Galena que não tem milagre, a vida é como ela é, então a gente tem que se preparar para ela. Se a gente quiser efetivamente ter um norte de vida promissor, a gente tem que olhar como as coisas são e se preparar. Então a gente acredita muito num modelo de desenvolvimento, de formação de pessoas diferente, que você respeite quem a pessoa é. Você não pode tratar as pessoas como se elas fossem... e é engraçado, né? A gente fala muito, eu trabalhei durante 20 anos no terceiro setor, e aí você fala muito da questão de vulnerabilidade. Mas a vulnerabilidade é só uma circunstância de onde a pessoa nasceu, pela falta de oportunidade que ela teve. Mas você não pode tratar isso e estigmatizar para a vida inteira que ela não pode ser uma pessoa crítica, que ela não pode ser uma pessoa que precisa ter um ensino que a desafie, que fale de forma moderna, que coloque do lado, que coloque efetivamente, como o Elton falou há pouco, mas como o protagonismo. Quando a gente fala do protagonismo é isso. Pô, caramba, a vida é minha, então eu faço a escolha junto com você. Então você me trate, não é porque você é um professor que você é detentor de conhecimento nenhum. Acabou isso. Hoje em dia, detentor de conhecimento somos todos nós. Cada um contribui de uma forma. O jovem contribui muito com a troca. Por isso que a gente acredita muito numa metodologia de troca. Então, com certeza, vocês, um que está do lado do outro, um manja mais de português, outro manja mais de física. A troca entre os pares é algo que estimula e é algo que pode desenvolver. A gente acredita muito num modelo efetivamente de desenvolvimento por projeto, por prática, porque você precisa se sentir estimulado a fazer alguma coisa. Não vem me pedir para eu decorar uma provinha para eu passar no dia seguinte, que isso não vai me estimular. Mas se for um desafio que eu tenho que cumprir com os meus colegas, que isso vai gerar um legado, isso me estimula. E aí você vai tirar o melhor de mim, porque as pessoas são ligadas a estímulos, né? Então, acreditando muito nisso e acreditando numa figura que é a figura de mentoria, de você ter, sim, de pessoas experientes que te apoiam ao longo da sua trajetória, mas que não te dizem exatamente o caminho das pedras, mas que elas te apoiam como um mentor, e discutindo com você, não porque elas sabem mais, mas porque elas viveram mais coisas e podem trocar com você, de uma forma lateral. Então é um pouquinho resumido aí do que a gente acredita. Legal. Micaele, eu tinha uma pergunta para fazer para você, mas ela já veio aqui na participação das pessoas, já mandaram, a pessoa não se identificou, mas é a mesma questão que eu ia fazer. O que fazer para estimular jovens a pensarem em ciências como carreira? E aí eu complemento. Às vezes é difícil visualizar, porque você tem uma imagem um pouquinho, uma caricatura do que é ser cientista. Conta pra gente, o que precisa para se estimular mais e como é que você parou aí vencendo essas caricaturas todas? Legal. Quando eu comecei a me interessar por ciência, eu também tinha muito um estereótipo do cientista. Então, vocês podem até pesquisar no Google e tudo mais. Quando a gente pesquisa aí por imagens de cientistas e tudo mais, normalmente a gente vê imagens de homens brancos em laboratório, com jaleco, e a gente pensa que o cientista ele se resume a isso. E cabelo branco. Boa, exatamente. Só que, na verdade, cientistas somos todos nós. Então, a gente, quando é criança, ali, a gente tem curiosidade, a gente quer mexer em muita coisa, a gente quer tocar em muita coisa, a gente quer saber o porquê, né, das perguntas, enfim. Então, a gente já nasce cientista. Eu acho que esse é um ponto legal, assim. Ao longo do tempo, a gente vai perdendo um pouco disso. Então, por isso que vem aí o apoio de outras pessoas para ajudar a gente a recuperar essa essência e seguir como uma possível carreira. Foi o que o Rodrigo falou agora. Mentoria. Exatamente. Você teve mentoria. Teve alguém que chegou para você e começou a te dar orientação sem dizer que estava te conduzindo. Uhum. Eu acho que, no meu caso, foi muito a questão do protagonismo. Então, o Elton, né, da palestra anterior, ele estava falando muito sobre isso, né, sobre como é que a gente, como aluno, contribui para mudar alguns cenários de educação. E eu acho que o protagonismo é um deles. Como eu falei, né, eu compartilhei com vocês, no ambiente ali que eu estava inserida, eu não tinha acesso a muitas oportunidades e eu também não sabia como encontrar.
Então, quando eu descobri que eu poderia fazer pesquisa na universidade, mesmo antes de concluir o ensino médio, aquilo foi tipo assim, nossa, que incrível descobrir isso, que incrível saber que eu posso fazer pesquisa e estar no laboratório também, né? Então, eu estava reproduzindo um pouco daquele estereótipo que eu tinha sobre o cientista, mas no começo ali foi legal, porque foi o que me deu a oportunidade de buscar entender como é que eu poderia fazer pesquisa, como é que eu poderia me inserir com ciência também. Então, eu estava ali no 9º ano do ensino fundamental, 1º ano, e estava batendo em portas de universidade, dizendo, oi, eu quero fazer pesquisa, eu tenho muito interesse em fazer ciência, em descobrir mais, e eu gostaria de uma oportunidade no seu laboratório. Então, eu comecei assim, buscando essas oportunidades, batendo na porta de cientistas, de laboratórios, de universidades, e eu comecei a chegar em lugares assim que eu não imaginava, né? Só que nesse processo, e quando eu estava fazendo pesquisa, eu via que muitos amigos que também tinham vontade de ser cientista, né, de ser jovens cientistas, eles não sabiam como fazer. Então, poxa, como é que você está fazendo pesquisa numa universidade, sendo que você nem terminou o ensino médio? Então, eram perguntas que eu ouvia bastante, assim. Então, esse ponto me fez refletir bastante sobre o quanto essas oportunidades, elas não chegam às outras pessoas também. Então, não era um problema só meu, do tipo, essas oportunidades não chegam para mim porque eu vim de determinado lugar. Na verdade, atinge muitos jovens. Então, muitas pessoas, talvez até pessoas que estejam aqui hoje também, não saibam como iniciar uma pesquisa, ou como conseguir um orientador, enfim, publicar artigos e tudo mais. Então, pensando nesse problema, eu fui pesquisar mais para saber, né, como é que a gente consegue incentivar jovens nas ciências. E eu acho que o que aconteceu comigo, que eu acredito fortemente que também pode incentivar outras pessoas, é justamente a gente ter alguém que acredite na gente, né? É a gente buscar ali uma pessoa, sei lá, pensando em pesquisa, pensando em ciência, alguém que já trabalha com aquilo, expor as nossas vulnerabilidades, as nossas vontades, os nossos sonhos e ter contato com essa pessoa que nos apoia, né, que nos incentiva. Eu acho, então, que o empoderamento ele tem muito esse papel de conseguir incentivar jovens na ciência. No Science Lab, eu estou trabalhando muito para tentar não reproduzir esse estereótipo do aluno ouve e o professor que fala. A gente acredita muito que deve ser uma troca, sabe? Então, a gente tenta fazer algo muito dinâmico também para incentivar essas pessoas, empoderar e dizer, olha, assim como essa pessoa está fazendo pesquisa, você também pode, então você é igual a todo mundo. E eu acho que essa seria uma solução. Então, a gente conseguir mostrar mais aos nossos alunos o que a gente pode fazer, sabe? Então, poxa, descobrir um asteroide pode parecer algo extremamente grande, mas não é difícil. Qualquer pessoa que está aqui nesse ambiente pode fazer. Então, é basicamente eu acho que adaptar a nossa forma de comunicação e apoiar mais pessoas, mostrando oportunidades que normalmente não são expostas nas escolas. Então, acho que esse seria um ponto assim que incentivaria mais jovens na ciência e tecnologia como um todo. Legal. Rui, pergunta do Cláudio, da Prefeitura de Pindamonhangaba. Qual a relação de meninos e meninas que buscam as áreas tecnológicas e o que fazer para incentivar as meninas a caminharem mais para essa área? E depois, Micaela, você vai responder essa pergunta também. Diga lá, você tem percebido uma diferença? Você tem encontrado mais menino, mais menina? Quando você faz essa busca, você foi surpreendido com uma quantidade grande de mulheres aptas para desenvolver essas habilidades? Como é que foi? A princípio, o interesse maior do sexo masculino pela área de programação, ele ocorre, mas hoje, na nossa empresa, por exemplo, 50% dos funcionários são mulheres. Então, quando você tem o primeiro contato com os alunos, por exemplo, para poder falar sobre tecnologia, o maior interesse inicial é masculino. Mas, conforme eles vão entendendo o processo, o que é a tecnologia, aonde dá para chegar, então você vai aumentando a quantidade de mulheres interessadas. Então, eu acredito que seja muito mais uma questão de informação do que uma questão de separação de interesses de sexo pela área. Eu acho que levar essa informação faz igualar a questão do interesse de ambos os lados pela tecnologia, pela área de programação. E aí a gente vê o resultado da própria empresa, que 50% hoje basicamente são mulheres. Então ficou bem dividido meio a meio nesse ponto. Legal. Micaele, você tem lugar de fala sobre isso.
tem preconceito, tem as próprias mulheres dizendo não é para mim, sem tentar. Conta pra gente, como é que é? Eu acho que, assim, a gente acaba, como eu falei, né, a gente tem esse estereótipo do homem na tecnologia, então a gente olha para o mercado de tech, a gente vê muitos homens, a gente olha para a ciência e cada vez que a gente vai crescendo no nível, né, chegando ali mestrado, doutorado, a gente vai vendo a cada vez mais homens publicando, homens fazendo pesquisa. Então, eu acho que esse desestímulo que chega nas meninas, nas mulheres, vem muito do não ter um espelho. Então, poxa, eu não vejo uma pessoa semelhante a mim, com características ou alguns pontos parecidos com os meus, eu não consigo me enxergar naquele lugar. E era o que acontecia comigo, né? Como eu compartilhei, na minha família, eu não tinha cientistas, eu não tinha professores, então eram profissões que eu não me enxergava, porque eu não tinha um espelho ali para me inspirar e tudo mais. Então, eu acho que esse ponto das meninas talvez não se verem na área da ciência, na área de tecnologia, é porque a gente ainda está muito iniciante em desenvolver iniciativas que foquem nesse público feminino, né? Não com o sentido de excluir alguém ou, nossa, essa iniciativa aqui vai ser só para mulheres, porque eu quero que só mulheres alcancem esse lugar, mas eu acho que é da gente equilibrar, a gente alcançar um nível de equidade, né? Então, sim, eu acho que ainda há um preconceito, e eu já comentei até uma vez em um lugar que ele não é um preconceito exposto. Então, a pessoa ela não chega até você e fala, olha, eu não vou te dar uma oportunidade porque você é mulher, ou por determinadas características eu não acredito que você vai conseguir. Ele é muito escondidinho, né? Então, são mais com ações. Então, é você buscar ali, bater na porta de um laboratório e as pessoas não te atenderem, tipo, a gente não tem vaga e tudo mais. Então, eu acho que é basicamente isso, sabe? Existe, sim, essa parte de as pessoas ainda estarem aprendendo a como incluir mulheres na ciência, a como incluir mulheres na tecnologia. Tiago, pergunta do Gustavo Carvalho. Quais linguagens de programação são utilizadas no desenvolvimento de software? E aí, Rui, você pode dizer em quanto tempo essas linguagens podem ser ensinadas para alguém que nunca se viu em programação? Conta para mim, quais são as linguagens que efetivamente estão fazendo a diferença no mercado? Bom, hoje eu vou falar mais especificamente até sobre o que a gente está fazendo, né? A nossa solução hoje, ela é basicamente composta por uma plataforma web para professores publicarem atividades usando a tecnologia de realidade aumentada. Então, ele basicamente hoje, nessa versão, funciona como um publicador e os alunos acessam os aplicativos. Então, para a construção hoje dessa plataforma e dos nossos aplicativos, a gente utiliza principalmente JavaScript, Node.js, para trabalhar back-end e front-end. E a gente trabalha muito com a plataforma Unity também, na parte de como Game Engine, né, para a construção das mecânicas dos jogos, né, e é onde a gente trabalha o nosso 3D, que é o grande protagonista do nosso conteúdo, né. Para as tecnologias imersivas é o mais bacana, eu diria, né, que é você ter a possibilidade de interagir com o objeto 3D. E a gente trabalha, e aí existem softwares que você trabalha o 3D. Né? Você tem o Blender, por exemplo, que é muito conhecido, a gente utiliza bastante, mas existe uma gama bem ampla de linguagens utilizadas aí. Isso depende muito de qual tecnologia você vai se dispor a trabalhar. Quanto ganha um profissional nessa área? Quanto é que você pode falar, quanto, em média, a sua empresa paga? Olha, isso é muito relativo, porque você tem profissionais em nível júnior, pleno e sênior, né? Você tem profissionais que atuam mais sozinhos, outros têm equipes, têm uma função de gestão, e depende da carga horária também, que é uma outra questão hoje. Nesse meio, né, dos desenvolvedores, a gente vê que boa parte dos desenvolvedores acabam trabalhando com 3, 4 jobs ao mesmo tempo, né? Então, mas vamos pensar, só para dar uma referência, né? Um desenvolvedor júnior hoje, Unity, por exemplo, em período integral, vamos considerar aí uma remuneração próxima de R$6.000, mais ou menos. Uma base, tá? Isso varia muito, depende do porte da empresa, depende de uma série de coisas, é uma ideia só de valores. Beleza. Isso pode chegar... Aproximado. Mas vamos pensar, um jovem estudante desenvolveu habilidades de programação,
está em falta no mercado, ele ingressa no mercado, a gente está falando, se ele desenvolver essa habilidade nessa linguagem, você está falando aí de nada inicial, pelo menos uns 5. Sim. Pelo menos uns 5 mil Se reais for em período integral, sim. mês. É porque depende, a remuneração varia também, conforme a carga horária que você tem. Mas vamos colocar alguém iniciante, em período integral, dá para considerar uma remuneração nessa casa aí dos 5 mil reais, mais ou menos. E qual a idade média desse profissional? Então, se for um júnior, a gente pega profissionais aí na faixa dos 20 e poucos anos, né? Você encontra até pleno e até sênior nessa faixa, às vezes de 25, os full stacks aí, né? Que são profissionais que conseguem aí trabalhar mais de ponta a ponta com algumas linguagens. Mas a média desses profissionais gira entre 20 e 30 anos, vamos colocar assim. Entre júnior, pleno e sênior, alguns um pouco mais, mas menos que 20 é difícil de achar, pelo menos. Mas beleza, 20 anos é uma idade que logo eles estão chegando, né? Ah, com certeza. A gente está falando de uma turma aqui que deve estar na faixa dos seus 15, 16 anos. Rui, quanto tempo leva-se para formar um profissional que não saiu da faculdade, que você identificou dentro do seu projeto, que tem habilidades para desenvolver programação? Em quanto tempo ele está apto? Então, o nosso plano para poder trazer funcionários que tenham a eficiência que a gente precisa é criar. Quando ele vai para a escola técnica ou ele vai para a faculdade, ele aprende de uma maneira abrangente tudo que ele necessita, né? O nosso curso que nós fazemos, que nós focamos em ensiná-lo o que nós precisamos. Então isso a gente acelera o processo. Então um aluno, ele de escola pública, por exemplo, a gente treina ele em SQL, que é uma linguagem para banco de dados muito mais fácil para aprender e a gente entender a capacidade dele em coisa de 3 meses. Em 3 meses ele está pronto para começar na empresa como júnior trabalhando em banco de dados. A partir do momento que ele entra na empresa, ele sai daquele programa público, aberto para a sociedade, e aí ele entra num programa de dentro da empresa, aonde que ele vai se desenvolvendo numa linguagem chamada Python, e aí ele vai crescendo na empresa de júnior, pleno, sênior, e aí a gente perde ele voa, e aí a gente tem lá os outros que estão chegando. Então isso acaba transformando num ciclo, né? Eu só queria fazer um comentário que eu achei bem interessante que ela falou sobre a referência e que daquela pergunta anterior, sobre não ter uma referência, né? Uma coisa que a gente vê bem interessante quando a gente chega na periferia é justamente a questão da referência. Quando nós perguntamos para os alunos o que você quer ser, porque você gostaria de ser programador, a maior parte das respostas que eles trazem são respostas relacionadas a funções que a própria família e os amigos fazem. Então, quando nós vemos, por exemplo, a gente está fazendo agora um trabalho em Paraisópolis mesmo, em São Paulo, e quando nós conversamos com pessoas em favelas, você vê que quando eles pensam grandes, eles pensam em profissões que as pessoas que são da favela saíram e deram certo. Cantor, jogador de futebol. Por quê? Porque é uma referência de alguém que saiu da favela e deu certo. E aí quando eles olham na própria escola pública, pessoas que faz o programa, vira programador e de repente está lá na escola e começa a ganhar bem e está dentro da escola, todos eles começam a querer também, como ela deu o exemplo, de que, olha, eu comecei a procurar para participar dos laboratórios de pesquisas e as pessoas ao meu redor queriam também participar, porque você virou uma referência para eles. Então o próprio aluno da escola pode começar a ter essa influência e virar uma referência. Então achei interessante a sua colocação. Legal. Bom, pergunta dos estudantes. Vocês têm alguma dica, não de como criar sem nada, eu acho que não de como criar do zero, né? Mas de como inovar como vocês, já que muitos estudantes não têm a mesma base, não têm os mesmos recursos. Vocês tinham essa base muito bem definida, família, possibilidade, rede de relacionamento? Como é que foi dar esse start e começar a dar os primeiros passos? Rodrigo, vou jogar a bola primeiro para você. Legal. Bom, falam muito, né,
hoje é muito em alta, startup, é mó legal, e né, todo mundo quer. Mas tem uma realidade muito dura, porque o princípio de você ter uma startup é você lidar com problemas que efetivamente você tem que causar uma solução num ambiente de absoluta incerteza. Então, startup é isso, ele é um ambiente de muito teste, de muito aprendizado, onde efetivamente você não tem certeza do que vai acontecer e você tem que produzir uma solução que seja escalável e recorrente. Porque se você não... E aí quando a gente fala porque startup em si não é um tipo jurídico, né? Ela é uma empresa. Ela nasce como uma empresa, mas o princípio dela é que efetivamente você esteja junto com outras pessoas para que você possa criar uma solução escalável para um problema que absolutamente você não tem certeza do rumo que você está indo. Então, cada dia é um aprendizado. Então, falar que alguém está preparado... Eu vim de um mundo de 20 anos trabalhando no terceiro setor. Foi uma escolha de vida minha. E aí chegou um momento que falei, putz, chegou num ponto que para este problema, só no terceiro setor está limitado. Porque a forma de escalabilidade ia ser muito difícil, então estava na hora de explodir. E aí falar que estava pronto para fundar uma startup, eu estou para ver quem vai falar isso, porque a gente vê que é um mercado na incerteza. O que você precisa estar preparado, ao meu ver, psicologicamente, e uma crença muito grande naquilo que você quer fazer. Porque o que eu falo para o time, hoje a Galena tem 200 funcionários, a gente está crescendo, tem 1 ano e meio de existência, e o que a gente sempre fala para o time a gente está aqui primeiro para uma missão de aprender qual é a melhor solução. E aí tem uma habilidade que é muito importante para todo mundo, que é a flexibilidade, que é você olhar os sinais e saber mudanças de rota. Então, eu não vim de uma base, tanto que quando eu coloquei na minha fala, não é que a gente fundou a Galena com dinheiro nosso, não. Foi 100% indo para fora, apresentando uma ideia. Até então era uma ideia no papel, era um PowerPoint, só isso, com uma ideia que a gente tinha. Óbvio que credibilidade conta muito, porque tinha uma história por trás das pessoas. Porque quando você é um empreendedor, as pessoas que vão investir, elas não necessariamente compram a sua ideia. Elas acabam comprando você. E aí elas vão olhar muito o que você fez na sua trajetória, porque no final do dia a gente está falando de pessoas que vão desenvolver. E se é um ambiente de incerteza, as pessoas que estão desenvolvendo esse negócio precisam ser pessoas que você confie, até para saber que elas não vão amanhã. Então vocês devem ter visto aí, tem vários casos que hoje têm sido de várias startups que do dia para a noite demitem 400 pessoas, fecham as portas, porque no final do dia é uma busca por uma solução escalável, que as pessoas quando entram na startup não têm certeza, e não têm certeza mesmo, e é por isso que até investidores investem, porque é um exercício de, putz, o que eles estão me falando faz sentido, tem uma boa métrica por trás disso. Então eu vou apostar que esse pessoal vai ser bom de fazer isso. Então, eu não vim de uma estrutura super sedimentada, tanto que eu passei a vida inteira em ONG, e foi uma escolha, então, no Ayrton Senna, em outras ONGs de empregabilidade, só que veio de uma missão que a gente tinha uma boa tese, tinha já uma credibilidade conquistada, e a gente foi para fora para captar dinheiro de pessoas que apostassem na nossa ideia. E aí a gente conseguiu fazer isso, estruturou, e a gente está nessa batalha, mas respondendo pragmaticamente, não, tá? Não é que tinha tudo estruturado certinho, até porque, foi um passo importante na minha vida, porque aí eu já estava casado, e aí é uma decisão muito difícil você empreender, porque é o desconhecido. Então até lembro que sentei com a minha família e falei, olha, decidi que a gente agora vou empreender, e pode dar tudo errado, daqui 3 anos pode ser que eu volte com o meu currículo para o mercado de trabalho para procurar emprego, porque no fundo é isso. Você vai empreender ou dá muito certo, ou vai dar errado, você volta para o mercado de trabalho. E aí teve até um combinado, porque tem um passo para trás. Não é um mundo de romantismo. Você tem que plantar para amanhã você poder colher, né? Então, acho que é um pouco da minha experiência com isso. Traduzindo um pouquinho, você precisa identificar um problema. Esse problema, via de regra, tem que ser grande, portanto, você pode fazer uma solução que resolva para muita gente. Você vai ganhar um pouquinho por cada problema que você resolver. Tem muita gente, tem muito problema, você ganha bastante. Se você mostrar para um investidor que é assim, o investidor coloca dinheiro em você, se ele acreditar
que você tem capacidade de realizar aquilo que você está vendo. Essa é a regra da startup. É isso. Basicamente. Rui, quantas vezes você errou? Então, eu gostaria muito de comentar essa pergunta, porque aparenta assim, né? Que quando você fala que tem 270 funcionários, tem isso, tal, parece que foi fácil, parece que até chegar a todos esses pontos, né? Mas assim, a minha startup que deu certo é a terceira, tá? Eu fiz 2 antes que deram errado. E aí eu acho muito legal a pergunta que eles fizeram, porque a trajetória, que foi um pouco diferente da dele, a minha trajetória foi só de empreender. Então eu comecei só no caminho de empreender. Então a primeira startup que eu fiz, ela chamava LiveDiff. Era uma startup de rede social em 2012, quando estava ainda voltado, o Instagram estava começando, tinha sido fundado em 2010, estava começando, eu iniciei essa startup. E durante 2, 3 anos comecei a trabalhar nela, deu errado. A segunda, eu fui para uma startup de rede social voltada à moda, voltada ao público feminino principalmente, e também deu errado. Nós não sabíamos aonde nós estávamos errando. E aí eu encontrei uma pessoa que, aí a importância do mentor, está próximo dos adolescentes também. Eu encontrei uma pessoa que fundou uma grande empresa e me falou, olha, tudo que você está fazendo, todo o processo de criação de uma startup que você está fazendo é basicamente como se você estivesse abrindo um restaurante, como se você estivesse abrindo um escritório de contabilidade. Ele falou assim, a startup tinha uma metodologia própria. E foi aonde que eu tive contato com todas as metodologias que a gente conhece hoje de startups. E basicamente o melhor conselho que eu recebi, e eu acho que é um conselho que serve para todos, é o seguinte: para de procurar a ideia e sim começa a procurar a dor. Nós saímos ao mercado e chegávamos nas empresas e falávamos o seguinte: me fala um problema que você tem e que você não tem orçamento para resolver esse ano. Aí eles falavam um problema que eles tinham, nós tentávamos verificar se aquele problema era similar em outras empresas, e se a gente encontrava similaridade do problema, aí nós íamos, desenvolvíamos a solução e apresentávamos para eles. E aí, se eles gostavam, a gente via quanto que essa solução poderia resolver financeiramente aquela empresa. Se a gente via que o valor que pagava era pouco, a gente abandonava e ia para a próxima. Então, de 2 startups que nós fizemos no começo, que levamos 6, 7 anos e ficamos nela e não deu certo, depois que nós tivemos essa sugestão de procurar a dor para desenvolver uma solução, nós fizemos 10 projetos em 1 ano, para daí encontrar a empresa que nós desenvolvemos hoje. O que a gente está falando aqui serve para educador, porque muito provavelmente muitas escolas tentam usar startups como modelo para ensinar o aluno. Não, vamos tentar empreender, colocar essa veia empreendedora nos estudantes. Então, no fundo, provavelmente muitos professores devem falar por onde eu começo. E talvez vocês tenham dado agora o caminho das pedras, quer dizer, estimular os alunos a olhar em torno e procurar problemas. Analisar se esse problema é um problema particular ou se é um problema comum. Tendo esse problema definido, imaginar como é que você vai fazer a solução. E aí, como é que você vai fazer essa solução chegar mais longe em mais gente. Parece simples, não é? Você já falou que teve problema 2 vezes antes da terceira. Você está segurando o microfone como quem diz para mim, eu quero falar. Diga, Thiago. Não, na verdade é só complementando, que no meu caso em especial, quando eu decidi empreender, para mim era muito claro que seria necessário empreender em alguma coisa que fizesse sentido, que eu enxergasse um propósito, né? E que tivesse algo que gerasse um impacto, né? Então, no meu caso, essa questão ela antecedeu a preocupação de identificação de dor, né? Então, primeiro eu já sabia que era um setor, a educação, que não faltam dores, principalmente no Brasil, mas o empreender na educação, para mim, antecedeu a falar assim, eu vou encontrar um problema, sei lá, se o problema da escola fosse receber a mensalidade, eu vou desenvolver alguma coisinha que até se aproximaria mais de um conceito de fintech do que de edtech. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que
a trajetória de empreender é dura pra caramba, né? Principalmente como no mundo aí das startups, a gente tem uma linguagem que é o bootstrap, né? Que é quando você começa um projeto do zero, sem recurso, né? Você não começa já com funding, você começa do zero. Então, para você passar por isso, principalmente se você já veio, que foi o meu caso, eu vim de uma trajetória no mercado, no mundo corporativo, né? Então, eu trabalhei 8 anos no Grupo Abril, eu trabalhei 4 anos na Pearson Education, uma multinacional de educação do mundo. Tinha carro da empresa, plano de saúde, uma série de seguranças e confortos, tinha 13º, PLE. A hora que você empreende, acabou. Você não sabe se você vai conseguir se pagar no final do mês. E eu fiquei 2 anos sem receber absolutamente nada, só queimando o próprio recurso que eu consegui ali a duras penas montar, porque eu venho de uma origem humilde e não tive herança, não tive nada na minha vida. Então, assim, é duro, né? Então, assim, o que faz você levantar da cama, no meu caso, pelo menos, né, e falar, hoje eu vou, não, vamos lá, apesar de todas as incertezas e adversidades, que entra a questão da resiliência, da flexibilidade, né, é fundamental, né? Então, assim, para que você consiga sustentar isso com lucidez, sem ter burnout, sem ter, que inclusive eu tive uma fase também, você tem que conseguir, de alguma forma, enxergar que você está fazendo algo que tem um valor agregado, né? Então, era isso que eu queria falar. É a paixão, né, Thiago? É a paixão. Eu acho que, assim, se você fizer pensar apenas no dinheiro como fim, a chance é grande de você não dar certo, eu acho. Porque na primeira oportunidade que você tiver de sair fora, você vai sair, você não vai segurar. E assim, muitas oportunidades. Tem muitas vezes que você para e pensa, não aguento mais, né? Eu vou largar a mão. Então, assim, o que faz você segurar é justamente, tem que ter um quê de paixão. Mas não pode ser aquela paixão também que não tem limites, né? Que você faz loucuras e se perde. Você tem que também ir medindo. Eu tenho família também, eu tenho 2 filhos pequenos. Então, toda essa decisão, ela tem que ser realmente muito ponderada. Mas se você tem essa leitura, vá em frente. Eu acho que esse é o ponto. É interessante porque quando a gente fala tanto de habilidade socioemocional, de preparar os jovens para entrar no mercado de trabalho, ter empregabilidade, soft skills, tem um tanto de coisa, né, que você fica imaginando, assim, é um monte de conceitozinho na frente que o professor às vezes tem que incluir nas disciplinas dele. Isso daqui é tudo isso, soft skill. Como é que você coloca o seu aluno para desenvolver resiliência? Porque sem resiliência, ou ele desiste fácil. E esse mundo digital, e o mundo digital que a gente está caminhando cada vez mais para dentro dele, exige resiliência não só de quem é o dono da startup, mas como de quem trabalha para a startup, né? Essas outras habilidades que precisam ser trabalhadas dentro de sala de aula, elas são exigidas no dia a dia. E cada vez mais serão mais exigidas, porque esse modelo de fazer negócio está saindo das startups e está indo para as grandes corporações. Então, mesmo que você vá para faz um concurso e vamos para o Banco do Brasil, o Banco do Brasil está aprendendo a trabalhar desse jeito. E aí, mesmo você sendo um funcionário concursado, você vai ter que ter essas habilidades socioemocionais para viver nesse novo mercado. E aí, eu queria encerrar o nosso papo jogando a bola para a Micaela. E aí, Micaela, o Cido Almeida, ele é diretor do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de São José dos Campos. Ele diz o seguinte: você mostra ser uma estudante protagonista e isso muito nos orgulha. Qual foi o papel dos educadores e da escola para que você tivesse o sucesso que teve com a descoberta do asteroide e, consequentemente, seu projeto de vida? Porque esse monte de característica que esses caras tiveram que desenvolver para estar em startups precisam começar a ser desenvolvidas dentro do ambiente escolar. Como é que o ambiente escolar moldou você? Se é que moldou? Com certeza. Como eu falei, na cidade de onde eu vim, eu nunca tinha tido apoio de um professor. Então, durante muito tempo, eu fiquei ali só sendo uma aluna passiva. Então, eu ia para a escola, aquilo não fazia muito sentido para mim. Nesse momento, eu nunca fui considerada a melhor aluna, ou sequer vista / notada nesse ambiente. Mas, quando eu vim para São José e comecei a olhar um pouco mais para a educação de uma forma diferente,
Eu acho que os professores, os educadores, eles tiveram um papel muito importante no sentido de me empoderar. É isso que eu estou trazendo durante a minha fala, né? De mostrar que eu era capaz de fazer alguma coisa. Que assim como havia jovens que eu admirava, que estavam conseguindo alcançar oportunidades internacionais, oportunidades de mudar de vida, né? De conseguir ir para escolas legais também, eles me mostraram que eu podia também. Mas, para além do mostrar, do acreditar em mim, eram pessoas que se dedicavam muito ao meu sucesso também, à realização dos meus sonhos. Então, eu lembro que na EMF Elizabeth de Paula, que foi a primeira escola que eu estudei aqui em São José dos Campos, em muitos horários de intervalo, os professores eles deixavam de pegar alguma comida e tudo mais, deixavam de descansar para ficar ali comigo resolvendo provas que não tinha nada a ver com a escola, né? Provas de Olimpíadas, de competições, mas que aquilo ali fazia total diferença para mim, sabe? Então, na época também eu não tinha dinheiro assim para imprimir as provas e testar, né? Me colocar num ambiente ali de simulado, de testar como seria meu desempenho, talvez, ali no ambiente, com a prova física e tudo mais. E muitos professores, eles imprimiam na casa dele, traziam para mim e diziam, pode fazer, então faz aqui, depois traz para mim, a gente conversa, a gente debate, me fala sobre suas dúvidas, sobre suas dificuldades, enfim. Então, eu acho que eles tiveram muito esse papel de ser pessoas que acreditavam e me davam ferramentas, né? Porque, eu, como falei, não é só sobre acreditar, é também sobre dar ferramentas para que esse aluno ele consiga desenvolver. Então, eu acho que foi muito nesse sentido, sabe? De me ajudar a enxergar que eu era capaz de alcançar qualquer sonho que eu tivesse. Bom, você falou da escola Elizabeth de Paula Honorato. A professora Sheila, orientadora educacional, mandou uma mensagem e disse: é estimulante vê-la aqui e quero apenas dizer sobre o orgulho de tê-la como aluna em nossa escola. Parabéns. Beijo, Sheila. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu acho que o Congresso de Educação e poder ter falado sobre startups, tecnologia, como vocês fazem, as dificuldades, a dificuldade de contratar, eu acho que trouxe um pouquinho de realidade, que é uma realidade que essa garotada encontra e que os professores estão sendo cobrados para prepará-los para viver esse mundo. Então, obrigado pela disposição de vocês de deixar a startup na correria, vir para cá, conversar com a gente, contar a história, e parabéns pelo sucesso de cada um. Obrigado. Fiquem à vontade. Obrigado. Gente... Posso dar um abraço? Claro que pode dar um abraço. Obrigado, viu?